Eu queria trazer uma palavra hoje, talvez. Quem já passou por alguma dificuldade, assim, uma luta, irmão, uma guerra? Não levanta a mão. Quem está passando por uma guerra? Não levante a mão. Quem está passando por alguma dificuldade, por alguma luta? Então eu quero trazer uma palavra para você, para que você entenda essa noite algumas coisas. Amém. A gente viveu um tempo, na nossa caminhada cristã, principalmente quem já tem mais tempo, que sempre que tinha alguma luta, alguma guerra, que a gente passava dentro da igreja, as pessoas olhavam e diziam, é o quê? Tu está em pecado. Normalmente, a cultura era essa, né? De dizer logo que a pessoa estava em pecado. Às vezes a pessoa perguntava logo, irmão, confesse seu pecado. Você está em pecado, irmão, porque você está em desobediência. Porque essa luta aí não é normal. Mas eu quero dizer para você, irmão, que acontece isso. Acontece lutas e toda ação tem uma reação. E todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida também têm um resultado. E eu não quero aqui tirar esse peso ou de uma responsabilidade que aquele que pratica o pecado não tem problema nenhum com ele. Tem consequências, irmãos. A gente pode olhar para a Bíblia, a gente vai ver que aquilo que Davi fez, ele teve um preço. Então, tudo aquilo que nós fazemos e escolhemos também tem um preço. Então, tem situações que às vezes a gente passa ou passou já, que foi exatamente por pecado. Mas também tem situações que a gente passa na nossa vida, que a gente é provado e que a gente não está no pecado. E a gente às vezes se questiona com algumas coisas. E essa noite eu quero te fortalecer, eu quero te animar a você continuar e não desistir. Amém? Por quê? Porque nós vivemos em um tempo em que a fé de muitos está sendo o quê? Provada. A fé de muitos está sendo colocada em xeque-mate para saber aonde é que você está, irmão. E eu vou te dizer uma coisa: o fogo das dificuldades, das perseguições, das tentações e da pressão do mundo tenta nos moldar segundo os padrões hoje. Mas a palavra de Deus nos mostra que existe um fogo que não destrói, mas purifica. Amém? O tema dessa ministração é o fogo que purifica, separando sempre o verdadeiro do falso. Nem toda aprovação que passamos ou estamos passando é pecado. Mas claro, você precisa discernir se o que eu estou passando tem a ver com decisões ou com o pecado que eu estou praticando, que eu não deixei, que eu ainda continuo fazendo, ou se eu não estou em pecado, mas eu estou passando por luta. Eu sou um dizimista fiel, estou passando por luta. Eu oferto, estou passando por luta. Eu já ajudei tanta gente, estou passando por luta. Eu ajudo pessoas, estou passando por lutas. Eu leio a Bíblia, estou passando por lutas. Eu oro, estou passando por lutas. Então seja bem-vindo. A minha pergunta hoje, que eu posso dizer que está ecoando do céu, para mim e para você é: você é um cristão verdadeiro ou falso? Você é um cristão verdadeiro ou falso? Aí você pode dizer assim, verdadeiro, pastor. Normalmente a gente logo tem a tendência de dizer que é verdadeiro. E que bom que você tem essa convicção. Mas até o final eu quero saber, aí eu vou fazer essa pergunta de novo para você. Você é um cristão verdadeiro ou falso? Porque às vezes a gente pode estar com a capa de um cristão verdadeiro. Mas em alguns momentos a gente tem sido falso. Falso cristão, não falsa pessoa, falso cristão. Então, eu quero compartilhar uma palavra que está em Daniel, para que a gente possa aprender um pouquinho. E tem, dentro da palavra de Daniel, tem 3 jovens judeus, mas muito usado por Deus e ousado. Que Deus usou eles e provou eles aonde? No fogo.
E sabe o que Deus provou eles no fogo? Para revelar o caráter deles. Para provar a fé deles. E manifestar a glória de Deus sobre a vida deles. Amém? Então, você vai me ajudar a pregar como todo domingo. Você vai dizer para essa pessoa assim, ó, fica ligado aí. Deus vai falar contigo essa noite. Então, o primeiro ponto que eu quero falar essa noite o primeiro ponto é: o fogo revela quem está de pé quando todos se prostram. O fogo revela quem está de pé quando todos se prostram. Eu não vou ler tantos textos, porque você sabe. E se não sabe esse texto de Daniel, deveria saber. Né? Da fidelidade de Daniel, de Mesaque. O que mais? Vou perguntar de novo. Quem é? Os três jovens? Amém. Então, bota em Daniel, capítulo 3, versículo 7. Aí Deus que vai assim no meio do... né? Vamos lá? Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música. Rapaz, era muito instrumento, né? Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Imagina num pátio uma lei que foi estabelecida que aqueles homens precisavam adorar o rei quando aquela imagem que tinha, e que o rei não aceitava que ninguém ficasse sem adorar. Imagina aquele povo se prostrando diante, assim, uma multidão, porque diz aqui, ó, os povos, nações, os homens de todas as línguas, e adoravam a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Preste atenção. Imagina, você está no lugar, crente, eu sou crente. Amém? Você é crente, irmão? Sou crente. Mas é o seguinte, irmão. Aqui a gente adora outro Deus. Não, mas eu sou crente. Não, mas preste atenção. Aqui você só fica no emprego se você fizer... Fazendo raiva para os cachorros, é? Você só fica aqui no emprego se você seguir as minhas ordens. Se seguir as regras da empresa. E para seguir as regras da empresa, você vai ter que obedecer, e em alguns momentos você vai ter que mentir. Aí o crente diz, bom, meu emprego, né? Se é meu emprego, o que é que eu vou fazer? Exatamente, é meu salário, né? Senão no final do mês eu não tenho em casa. Então eu vou fazer, sabe o quê? Eu sou crente. Lembra que eu falei que o fogo vai separar, vai purificar o falso do verdadeiro cristão? Mas eu sou crente. Mas aqui, para você ficar, tem que fazer assim. Ok. Tudo bem. Eu me prostro. Diante do Deus. Que Deus? O chefe? Não, mas o meu Deus é o Deus do céu. Que cuida de tudo. Não, pastor, mas aí veja bem, né? É meu salário. Por trás do dinheiro existe um outro Deus chamado Mamon. Então eu já me prostrei diante de quê? De outra imagem, de outro Deus. Imagina uma multidão num pátio aberto, todo mundo dizendo, agora você se prostra. Aí todo mundo. Está lá, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Não vou me prostrar não. Imagina. A pessoa, macho. Cearense, né? Macho,
Abaixa, irmão. Tu tá vendo aí que tá todo mundo abaixado. Tem que adorar essa imagem aí. Eu não, irmão. Não adoro isso não. Imagina isso no meio de uma multidão de pessoas e olhar quatro jovens em pé. Em pé ali por quê? Estou só conjecturando, tá, irmão? Mas não vão adorar, não. A gente não. Mas tem que adorar. A ordem aqui é essa. Mas eu não faço isso. Preste atenção. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego não começou na fornalha. É isso que eu quero que a gente entenda hoje. A fidelidade deles não começou na hora que eles foram para a fornalha. A fidelidade deles começou bem antes. Sabe quando foi? Quando eles conheceram Deus, dos céus e da terra. Foi ali que eles tomaram a decisão de ser fiel a esse Deus dos céus. Não começou na fornalha, mas antes dela. Enquanto todos se curvavam diante dele, uma ordem injusta, eles permaneceram o quê? De pé, como eu falei. O fogo apenas revelou aquilo que já estava estabelecido em seus corações. Um compromisso inegociável com Deus. Eles já tinham um compromisso, irmão, inegociável com Deus. Eles disseram assim, ó, eu não me prostro. Mas você vai perder o emprego. Não, então, peraí, vamos negociar aqui. É o emprego que eu vou perder? É porque tu tem que atender o telefone, tu tem que mentir. Não, veja bem, é porque assim, ó, mas eu sou crente, mas aqui é assim. E se eu não fizer isso, você perde o emprego. Ah, então para não perder o emprego, eu aceito. A fé deles foi inegociável, mas não foi quando eles foram para a fornalha. Foi antes, irmão. A gente às vezes está falando que a gente é crente, e que bom que a gente tem isso, mas você tem sido fiel. Você tem dito sim para o Senhor. Em tempos de crise, vamos lá, vamos começar agora. Em tempos de crise, como você tem se comportado diante de Deus? Em tempos de crise, como você tem falado? Em tempos de crise, o que você tem dito? Deus, cadê você? Ou então, Deus, eu estou com raiva de você. Deus, eu não vou mais orar não, Deus. Deus, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais ler Bíblia, eu não vou mais orar, porque não adianta. Então assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outras coisas. Como nós temos nos comportado em meio ao fogo, irmão? Ao fogo da tentação, do pecado. Ao fogo, talvez, de uma dificuldade financeira. Como eu tenho me comportado diante disso? Ao fogo de uma dificuldade, de uma tentação que eu quero... Meu Deus do céu, eu estou com muita vontade. Eu acho que eu vou pecar. Que Deus nós estamos servindo, irmão. Que Deus nós estamos comunicando. Que Deus nós estamos falando. Que Deus nós estamos nos relacionando. A gente aprende com esses jovens. Que em tempo de crise, o fogo não apenas queima, mas ele revelou alguém. Quando eles estavam ali, o fogo não queimou, mas revelou, sim ou não? Queimou aqueles jovens lá dentro da fornalha? Só revelou quem eles eram. A convicção que eles tinham, inegociável, dizia assim, rapaz, vocês podem me queimar na fornalha, mas eu vou continuar amando esse Deus aqui, incondicionalmente. Mas tu vai perder tua vida. Eu continuo amando a Deus do mesmo jeito. Porque eu sei que eu sou em Deus. Eu sei que se Ele quiser, Ele me salva. Se Ele não quiser, Ele não me salva. Mas eu sei também para onde eu vou. O fogo, irmão, nos purifica. O fogo não queimou. O fogo revelou quem eles eram. O caráter verdadeiro não se forma no fogo. Ele é testado no fogo. Amém? O caráter verdadeiro não se forma no fogo. O caráter daqueles jovens não foram formados dentro da fornalha.
mas foi testado dentro da fornalha. A minha pergunta é: você está sendo testado? O fogo que está vindo vai queimar? Ou vai só separar você? Ou vai só revelar quem você é diante de Deus? Como você tem passado as dificuldades, reclamando, murmurando, dizendo que Deus não te ajuda, que Deus eu estou sozinho, que Deus não me ama, que Deus não me quer, que ninguém olha para mim? Ou você vai entender que isso que Deus está fazendo com você é forjando o seu caráter? A firmeza em Deus não se mede quando tudo vai bem, mas quando todos à nossa volta estão se dobrando a um sistema, a uma ideologia, aos pecados. Como você tem se comportado lá fora, não aqui dentro, irmão, porque aqui dentro da igreja é fácil. Como você tem se posicionado lá fora? Quando olha para um lado e olha para o outro, quando as pessoas olham para você, ela diz que você é quem? Quando esse fogo vem passando, vamos mudar aqui um pouquinho, né, para os homens. Quando o fogo vem, eu estava falando do fogo passando, né? Como é que revela o seu coração quando passa uma mulher bonita perto de você e toca só assim na tua mão? É? Como? Como se revela quando você está com o computador aberto? Quando o computador está aberto, quando o fogo vem, o que ele revela em você? Quando as coisas estão dizendo tudo o contrário, como as mulheres falam, se comportam. Droga, nada está dando certo. Cuida, marido. Acelera essa máquina aí, meu filho. Bota 3.0 nela, bota mais fogo aí na fornalha para ver se o negócio... Não, irmão. Você está reclamando? O fogo não é apenas o julgamento, mas ele também é uma peneira para te peneirar. Às vezes a gente acha que a luta que está passando o fogo, Deus está me arrebentando. Não, Ele está só te peneirando. Está só te refinando. Agora, como é que tu vai passar nesse tempo? Tu vai negar? Você já talvez tenha desistido e sentado e tenha dito assim: poxa, Deus não ouve minha oração. Ouve a oração de todo mundo, mas a minha não ouve. O que eu vou fazer? Sabe uma coisa? Eu vou continuar indo para a igreja, mas assim, sabe? Para mim tanto faz. Porque Deus não está fazendo nada por mim. A síndrome do filho abandonado. Aí muitas vezes a gente chega na igreja, como eu falei semana passada, entregando qualquer coisa. E Deus está dizendo: só estou forjando o teu caráter. Eu só estou provando quem você é, para você mesmo. Eu não estou com fogo para te queimar, estou para te peneirar. Só que o que está descendo embaixo da peneira é muito fininho. Não dá para fazer nada. Porque, enfim, eu não estou fazendo tudo que você quer. Porque para menino mimado, tem que fazer a coisa que ele quer. Menino mimado, eu quero. Aí tem que ir lá correr e fazer. Aí achando que Deus se sensibiliza com isso. Deus não é menino não, gente. Deus é Deus, que faz as coisas diferentes. Então quando o fogo vem, ele não vem para te queimar, mas ele vem para te peneirar. Agora, saber como você escuta isso, entende isso, como vai discernir isso, é diferente. Você pode simplesmente ficar em uma situação completamente diferente. Ele separa os que têm raiz, os que têm só aparência. Fogo, quando vem, ele separa. Sim ou não? Quer ver um crente? É quando ele está no pico da prova. No
pico da prova, aí você sabe que... Aí Deus vem com o fogo dele, aí separa. Quem tem raiz e quem tem aparência. Tem gente que tem aparência de crente, mas não tem raiz. Porque quando vem o fogo, ai meu Deus, não quero mais saber de Deus, não vou mais nem para a igreja. Aí sai. Vai para o mundo. Tinha raiz? Não, tinha aparência de crente. Mas aqueles meninos, aqueles jovens, pode fazer o que tu quiser, mas eu vou continuar adorando a Deus. Não, mas a lei foi estabelecida, todo mundo tem que prestar. Todo mundo não, eu não sou todo mundo, eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Mas você tem que prestar. Eu não prostro. Mas se não prostrar, vai lá para a fornalha, para o fogo, não tem problema, eu vou para lá, se Deus quiser me salvar, me salva. Se não quiser também não tem problema não, eu sei para onde eu vou do mesmo jeito. O problema é que quando a gente está no pico de uma dificuldade, a gente começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, começa a reclamar, começa a chorar de Deus, começa a falar de Deus. Ei, irmão, você está achando que com a sua reclamação Deus vai diminuir o fogo? Aí, irmão, já pegou. Estão ali ainda. Aumenta mais um pouquinho o fogo. Deus está bom, Deus, eu não aguento mais, não suporto mais, Deus, essa dificuldade, essa desgraça, essa miséria, essa lisura. Rapaz, meus filhos não prestam, meu marido não presta, essa minha mulher. Aumenta só mais um pouquinho o fogo. Vai lá, Gabriel. Aqui sou eu que estou falando, tá, irmão? Tem isso aí lá na Bíblia, não. Vai lá, Gabriel, aumenta mais um pouquinho o fogo para eles. Tá em qual aí? Não, está no 3 ainda, senhor. Ah, não, tem que chegar no 7. Eita Deus. Ei, irmão, ele precisa separar a raiz da aparência. Você já observou que tem um monte de crentes que não estão mais na igreja, que não servem mais a Deus, mas que diziam que amavam a Deus? Quantos estavam ali porque não foi só Daniel que foi separado para servir o rei? Tinha mais judeus que estavam ali, irmão, que se prostraram diante daquela imagem. Não era só esses 4 que estavam lá que eram judeus. Tinham mais pessoas lá. Mas daquele povo que estava lá, só tinha 4 que não se dobraram. Quantas pessoas você não conhece que no meio de lutas, quando vê a tentação, quando vê o fogo para provar o que foi? O pecado. Rapaz, isso aqui é muito difícil. Me sustentar com isso aqui. Eu vou me dobrar. Eu vou fazer o que está, a paixão que está no meu coração, aquilo que arde no meu coração. Ah, mas o que arde no teu coração não era Deus, não? Não, o que arde no meu coração era o sexo. Não, era bebida, era droga. Eles não quiseram saber de nada disso, eles não negociaram. Não negocia a tua fé com nada, irmão. Quando vier o fogo, diz: Senhor, pode estar aqui 7 vezes mais, mas eu vou sustentar, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que vai me livrar dessa fornalha. Não são pessoas, ainda que pessoas te ajudem, irmão, ainda que pessoas possam nos ajudar, e é muito bom quando as pessoas me ajudam, mas o meu socorro não vem daqui da terra, o meu socorro vem do céu. O seu socorro não vem da terra, vem do céu. Amém? Então assim, quando o fogo aumentar, irmão, você está dentro da fornalha e o fogo está ali 7 vezes mais. Senhor, eu confio em Ti, eu continuo confiando em Ti. Eu sei que se me botar nessa fornalha aqui, eu vou continuar dizendo do Senhor que eu Te amo, que eu vou continuar fazendo. Mas sabe o que acontece quando começa o fogo a aquecer? Não posso mais servir, pastor. Estou passando por muita luta, pastor. Ora por mim, pastor. E o Senhor está dizendo assim: estou só te provando para saber se tu é fiel. Eu estou só te provando para saber se tu vai continuar comigo quando as coisas estiverem mais apertadas. Eu vou te dizer, viu, vai ter um monte de crentes, se um dia a gente for perseguido aqui, mais do que o que a gente já está sendo perseguido. Porque aqui a gente não está sendo nem perseguido ainda, irmão. Perseguido é um país que tu não pode andar com a Bíblia, tu não pode falar o nome de Jesus. Vai lá na Coreia do Norte e bate no peito e diz que é crente. Vai para a China e fala que você é crente.
Detalhe, é um dos lugares onde a igreja mais tem crescido na China. Pode ir para a fornalha lá, eles têm convicção, irmão. O problema é que no Brasil as coisas são muito fáceis. Então a gente acredita e desacredita muito fácil também. Quando o negócio aperta um pouco, a gente pula fora. Esses jovens estavam firmes. 1 Coríntios capítulo 11, ao versículo 13, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha e obras de cada um, se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será revelado. A minha pergunta para você hoje é: você está pronto para permanecer de pé? Mesmo quando isso significar você ter que ficar sozinho? Quando em alguns momentos você olhar para um lado, olhar para o outro, não tem ninguém do teu lado? Que você vai ter que enfrentar uma dificuldade só? De você olhar para um lado, olhar para o outro e dizer assim: rapaz, eu só precisava de R$100. Só precisava de R$200. Eu não tive uma pessoa que fizesse isso por mim. Você está pronto para você de repente passar algumas dificuldades só? De você talvez ter que passar até restrição com a sua alimentação? Ninguém me ajuda, ninguém quer fazer nada por mim. A culpa é do Lucas, que desceu aqui do... Ei, irmão, quando o fogo vier, ele vai provar se você é raiz ou se você é só aparência. Não reclama. Olha para o Senhor. Quem nunca passou uma dificuldade aqui, levanta a mão, irmão. Agora preste atenção. Depois da dificuldade, quando você sai vitorioso, você saiu mais fraco ou mais forte? Quem já passou dificuldade financeira, quem já passou fome, sabe o que é isso. Quando ele vê alguém passando necessidade, ele lembra dele. Por isso que tem muita gente, irmão, que quando prospera, ajuda. Mas aquele que ainda tem uma mentalidade de escassez, ele não ajuda ninguém. Ele só quer ajudar ele mesmo. Ele vive uma vida tão escassa e solitária, que ele não quer ajudar ninguém. E quando a gente começa a perceber isso aqui, irmão, a gente começa a parar para analisar que aqueles jovens, eles tiveram fé. E a minha pergunta para você é: a sua fé é sustentada por convicções ou por conveniência? Se for por convicções, você vai continuar firme na hora que o fogo vier. Mas se for por conveniência, quando o fogo vier, tchau Jesus, tchau Evangelho, tchau igreja, tchau irmã. Eu decidi seguir minha vida sozinho, porque Jesus é o meu pastor. Convicções ou conveniências? Quando o calor da perseguição aumenta, você resiste ou você se rende? A essa pergunta eu quero que você faça para essa pessoa. Quando o calor da perseguição vem sobre a sua vida, pergunta para essa pessoa assim: quando o calor da perseguição vem sobre a sua vida, ou a dificuldade vem sobre a sua vida, você resiste ou você se rende? Pelo amor de Deus, não vai dizer que você se rende, irmão. Diz assim, ó: eu resisto. O fogo não cria coragem. Ele só mostra quem já tinha no coração. O fogo não cria coragem. Eles não criaram coragem, não foi na fornalha. Ele só mostrou
Quem já tinha. Porque quando eles disseram assim, ó, você vai para a fornalha, eles, tudo bem, não tem problema não. Porque a coragem deles não estava no fogo ali. Já estava aqui no coração, já tinha convicção, rapaz, ainda que eu seja queimado, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar dizendo que eu amo o Senhor, eu vou continuar assim, de pé para prostrar ao único Deus que existe. São essas convicções que nós precisamos ter. Segundo ponto, o fogo não queima os que estão alinhados com Deus. Daniel 3, 17 e 18. Não precisa, eu não vou ler não para poder adiantar um pouquinho. O nosso Deus a quem servimos pode livrar-nos. Mas bota aí, porque essa passagem é boa. Bota que é para a gente poder. Daniel 3,17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Rapaz, isso é muita ousadia. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Acaba tem que ser crente, irmão, para falar isso. O cara diz assim, rapaz, tu tem que mentir aqui dentro, tu tem que dizer no telefone que eu não estou. Rapaz, é o seguinte, eu não falo não. Não, mas tu vai perder isso aqui. Eu me lembro, eu acho que eu já contei isso aqui, 300 vezes. Mas eu estava vendendo uma casa que eu tinha construído e um dia o corretor chegou lá e disse assim, ó, William, tudo bom? Trouxe um cliente aí. Aí é o seguinte, ó, tu fala para ele, se ele perguntar que a casa, na época acho que eu estava vendendo por 200 mil, disse para ele que a casa é 225 mil, que foi o preço que eu falei. Eu falei, rapaz, não vou falar isso não. Aí ele, não, mas é 25 mil a mais para ti. Eu disse, não, tu não entendeu, eu não vou falar isso. O valor da casa é 200 mil. Aí ele disse, mas agora lascou, desse jeito. Eu falei para ti. Aí eu disse assim para ele, meu irmão, pede a Deus para que ele não venha falar comigo. Porque se ele vier falar comigo, eu estava lá na hora, né? Se ele vier falar comigo, eu vou dizer para ele que é 200 mil. E se ele perguntar, eu vou dizer, não, o corretor que mentiu para o senhor. Não vou mentir, irmão. Não, mas eu vou ganhar 25 mil. Eu já tive proposta para ganhar muito mais. Para fazer coisa errada. Eu não quis, irmão. Eu podia me prostrar diante desse Deus chamado Mamon. Proposta para ganhar 1 milhão, 5 milhões, 6 milhões. Eu estava muito bem. Bastava me prostrar. Agora, sinceramente, é tentador, não é? O cara chega e diz assim, meu irmão, tu vai ganhar 6 milhões. Aí tu diz assim, só para fazer isso aqui? Agora é. Aí um amigo meu que é crente, que estava comigo, olhou para mim assim, botou um olhão. Tipo assim, rapaz, nós estamos ricos. Aí eu já foi nervoso quando o cara falou, né, que eu ia ganhar só para fazer aquilo. Eu falei, fala, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Dentro do restaurante com eles, com o pessoal de Brasília. Aí eu disse, pronto, meu Deus do céu. Aí quando saiu um amigo meu, disse assim, rapaz, tu viu aí? Quanto é que nós vamos ganhar? 6 milhões, William. Nós somos milionários agora. Tu com 6 milhões, eu com 6. Eu digo, tu é doido, é que eu quero esse negócio não, mano. Não, pá, mas é bom, mano. A gente compra uns imóveis, aluga e vai viver de renda, macho. Aí a gente vai poder pregar a obra de Deus. Desse jeito eu não quero, não. Eu podia ter feito essa escolha, irmão. Você pode fazer escolhas e você tem escolhas todo dia para fazer. Eles escolheram, olha, fica tu, ó Deus, sabendo que nós não vamos nos prostrar diante desse rei. Imagina você chegar para um governador, um presidente da república e dizer assim, olha, fica tu sabendo, presidente, eu não vou me prostrar diante desse rei. E todo mundo já abaixadinho. Irmão, tem que ter convicção, não é conveniência, é convicção de quem você está servindo. Se é de fato Deus. Por quê? Porque quando chegar o fogo, irmão, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Às vezes a gente está querendo viver o evangelho Perdão. A gente está querendo viver o evangelho por conveniência. Assim, ó. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Eu estou cansado, mas eu faço. Não, irmão. Quer viver um evangelho de conveniência, meu irmão? Você vai viver um evangelho superficial. E um evangelho que é vivido por conveniência, deixa eu dizer uma coisa para você. Está fadado
a morte espiritual. Porque se eu faço por conveniência, eu só faço quando eu quero. E se eu só faço quando eu quero, muitas vezes o seu corpinho vai dizer que não, para você não fazer. Segundo, Satanás vai dizer muitas coisinhas para você não fazer. E se você vive por conveniência no evangelho, lá na frente, a sua carne vai prevalecer, porque daqui a pouco você não quer mais fazer. Convicção, irmão, não é conveniência. Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina uma fé que não negocia. Eles estavam dispostos a enfrentar a morte, não porque tinha certeza do livramento, mas porque tinha certeza de quem era o seu Deus. Eles não confiavam na intervenção, mas no caráter de Deus. Amém? A fé genuína não depende de resultados favoráveis. A fé genuína não depende de resultados favoráveis. Eles não tiveram um resultado favorável. Ah, não vai se prostrar não? Não. Não, Deus vem aqui me salvar? Não, vai para a fornalha. Deus vem me salvar? Não, é na fornalha. É no fogo. Irmão, a fé genuína, ela não depende de resultados positivos. Porque o resultado que eles tiveram foi uma sentença. Vai para a fornalha. E às vezes a gente acha que porque está servindo a Deus vai dar tudo certinho, tudo redondinho, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Não, não é assim. Tem coisas que Deus vai fazer de forma diferente. E a gente precisa entender isso, porque a gente acha que vai ser sempre do nosso jeito. Se fosse só do nosso jeito era bom, irmão. Mas muitas vezes Ele está nos forjando o nosso caráter, Ele está nos lapidando, Ele está nos ensinando, Ele está fazendo com que a gente aprenda, mas a gente não quer. Por quê? Porque dói. E se dói, eu não quero. E Deus está dizendo, cara, eu vou tirar o livramento. Tu vai sair, no final, tu vai sair vitorioso. Mas tu tem que passar pela fornalha, porque como é que tu vai aprender? Como é que tu vai expressar o que tu acredita para os outros? Se na primeira luta tu já está dizendo para um amigo que nem crente é, cara, o negócio está difícil com Deus, eu acho que eu vou parar por aqui. Tu está indo para onde? É para festa? É final de semana? Eu acho que eu vou contigo. Muitos servem a Deus esperando bênçãos, poucos permanecem fiéis, mesmo quando o livramento não vem, ou quando a bênção não vem. Muitos querem, como diz aquela música, né? Muitos querem o abençoador, muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador. E a gente está vivendo na igreja assim, irmão. Deus dá, e Deus faz testes, e Deus vai fazendo teste, aí a pessoa vai naquela, tem testes, deixa eu ver, deixa eu apertar aqui dificuldade. Quando passa dificuldade, irmão, você não. Mas tem pessoas que ficam transformadas, irmão. Tem pessoas, irmão, que quando você olha para ele, está passando por uma luta, aqui não acontece isso. Mas tem irmão que quando está passando por luta, irmão, a cara dele. Não, tem pessoas que às vezes eu olho assim, eu digo assim, rapaz, eu já pensei nisso aqui um dia. Eu vou botar um espelho ali na entrada. Para quando o irmão chegar, paz, irmão, tudo bem? O que foi, irmão? Não, nada não, pastor. Dá vontade de pegar assim a mão do irmão e dizer assim, irmão, vamos aqui? Eu pensei em botar um espelho lá na frente. Pega assim e dizer, vamos aqui, irmão. Irmão, fica de frente para esse espelho e tira uma foto. Depois revela e bota no teu quarto para tu ver a cara de derrotado que tu tá. Bota no perfil, pronto. E na hora que tu botar, boa, bota no perfil, o pessoal liga, irmão, o que foi que aconteceu? Morreu alguém da sua família? A cara triste, irmão. Dava certinho. Não precisa nem botar assim, luto. Não precisa, é só sua cara. E tem gente que bota aquele, né, preto e bota o nome luto, né? Alguém que morreu. Não, irmão, tire só uma foto, dá vontade de fazer isso aqui. Tem pessoas que estão passando por dificuldade, irmão. É uma guerra muito grande, pastor. Não consegue nem andar, parece que os passos dele é assim pequenininho. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, o negócio está difícil, olha por mim. Mas não fala. É guerra, irmão.
Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego ali, o cara dizendo assim, vocês vão para a fornalha. Não tem problema não. Não é o fogo que define você. Amém? Não é o fogo que define você. É a sua posição em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é isso. Não é o fogo que define. É o seu posicionamento em meio ao fogo. Você pode passar, irmão, pelo fogo. Agora saber como você vai passar pelo fogo é que é a questão. Isso é que vai dizer quem você é diante do Senhor. Diante do povo. Amém? Isaías 43, 2. Diz assim, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Amém? Preste atenção e pegue isso no Espírito. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Ele não está dizendo, quando você não passar, ele está dizendo, quando você passar. Ele não está dizendo para você que você não vai passar. Você vai, irmão, passar. Até ela quer pelo fogo, ela vai ser pelas águas. Mas ele está dizendo, eu estarei contigo. Eu vou estar com você. Aí às vezes a gente fica desesperado, fica doido, faz besteira, irmão. Quantas pessoas às vezes, porque está na prova do fogo mesmo, aí acaba negociando valores. Eu quero que você diga uma palavra, uma frase para essas pessoas. Para essa pessoa que está do seu lado. O fogo de Deus não consome. Ele transforma. O fogo não vai, irmão, te consumir. Ele vai te transformar. Agora é necessário passar. Irmão, é necessário passar. Mas é ruim, pastor. E quem foi que disse que é bom, irmão? Passar. Quem disse que é bom passar por provas? Mas é porque o senhor não sabe como é que foi. Eu fui machucado, eu fui ferido. Seja bem-vindo, irmão. É o fogo de Deus. Quem que não passou por alguma coisa que se machucou, que se feriu? Mas o fogo, irmão, ele não consome, ele vai te transformar. Se quando a gente passar por uma situação difícil, por uma ferida, por um trauma, o que seja, por uma dificuldade financeira, irmão, ele não te consome, ele vai te transformar. Você vai sair do outro lado muito mais maduro. Ou, pelo menos era para sair assim. Vamos lá. Uma pessoa que já passou por dificuldade financeira. Nós vamos falar muito isso nas quartas-feiras. Mas uma pessoa que passou por dificuldade financeira. Normalmente quando ele passa, 1, 2, 3, e o forno vai aumentando, 4, e o forno aumentando, 5, e tome um fogo, 6, e 7, eita, o negócio desse, eu nunca tinha passado uma dificuldade dessa. Quando sai, irmão, ele precisa sair transformado. Eu não sei como o nome daquele desenho animado que tem, não sei se é o Tyson, ele sai comendo tudo, né? Tinha um boneco que saia comendo tudo, né? Desenho animado. Tyson, né? Pronto. Mas tem gente que quando sai da prova do fogo, irmão, que passa 7 vezes ali, aqueceu. Mas quando ele sai, dinheiro, vou sair para gastar, vou gastar em quê? Vamos gastar em quê? Irmão, o fogo não é para te consumir, é para te transformar, mas parece que tem pessoas que não foram transformadas, parece que foram mais burras. Vou mexer no seu ego aí. Parece que a pessoa, depois que passou por tantas dificuldades, ele não consegue guardar nada. Ele não consegue economizar nada. Ele não consegue pensar em nada antes. O negócio dele é gastar dinheiro. Era para ter saído transformado. Mas ele sai mais burro.
O cristão alinhado com Deus pode entrar no fogo, mas sai dele com muito mais autoridade, mais intimidade e com mais convicção. Sim ou não? O cristão, quando ele entra no fogo, irmão, ele tem que sair de lá alinhado. Eu passei por uma prova tão grande, irmão. Deus me deu isso aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou com o carro. Você tem que sair humilde, irmão. Mas ele tem que sair inteligente. Saiu da prova, começou a entrar dinheiro. Ô bênção, ô glória. Agora, vou gastar todo dia de novo. Não, irmão. Eu preciso guardar alguma coisa. Eu preciso saber investir. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que não podem reclamar de Deus, não, irmão. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Porque Deus permitiu você passar na fornalha. Você passou por dificuldade. Aí Deus vem te dar dinheiro. Aí o que é que tu faz de novo? Papoca o dinheiro. Não pensou hora nenhuma em fazer, sabe o quê? Não pensou hora nenhuma em multiplicar o dinheiro. Só pensou em fazer o quê? Papocar o dinheiro de novo. Aí vai para onde de novo? Para a fornalha. Deus de novo, Deus. É o jeito. Fogo de novo. Para ver se resolve tua vida. Aí está reclamando que Deus não me abençoa, Deus não faz. Deus faz, irmão. Agora tem que ser fiel. Esses homens foram fiéis do começo ao fim. Quando a gente começa a ler Daniel, do capítulo 1 para frente, claro, né? Pode ser para trás. Para frente. Não? Essa é a minha besteira que tem que ser eu que tenho que falar e tem que resolver, não é não? Para frente, não é não? Daniel 1, não pode ser para trás, tem que ser para frente. Quando você começa a ler, e você começa a ver que esses homens, eles não foram crentes, irmão, tiveram fé. Gostou, né? Deixa a Daiane rir um pouquinho ali. Mas o que acontece é que aqueles homens, eles não tiveram fé, não foi quando foram para a fornalha. Foi quando eles foram para lá. Foi quando eles começaram a servir ainda, começaram a se alimentar. Até a alimentação deles era diferente. Ou seja, os caras já tinham convicção naquele tempo. Não, vou comer essa comida. Não me misturo com essa comida não. Vamos comer aqui só verdura mesmo, só legumes. Mas vocês vão ficar mais magros. Não, vamos fazer um teste. Passa aí 10 dias para a gente ver. Vai estar fraco. Os caras tinham convicção que quem alimentava, quem fortalecia eles era o Senhor. A promessa de Deus não é ausência de fornalhas. Amém, irmão? A promessa de Deus nunca foi. A gente está olhando aqui, ó. Quando passares pelas águas. Quando passares. Não é se um dia você vai. É quando vocês passarem. Eu serei contigo. É se um dia. Então se é quando. Se você não passou. Se prepare, né, Maurício? Como eu disse naquele dia, o barco vai balançar, né? Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles também não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então, de vez em quando tem um rio, tem umas águazinhas, né? Às vezes tu passa em água, é mais baixo, né? Dá para passar tranquilo, né? Às vezes é mais profundo, tem que passar mergulhando. Mas tendo que tem correnteza que não dá para você passar. Então, quando a gente olha para esses jovens, irmão, eles tinham convicção de quem eles eram em Deus. Eles não abriram mão em canto nenhum. Eles tinham fé, a fé deles não foi, não, a fé não nasceu quando eles foram para a fornalha. A fé deles já era. Eles já tinham. É isso que nós precisamos como crente, ter esse aí. Não, mas se Deus aí não faz, irmão, ele continua fazendo. Amém? A fé que suporta o fogo é a fé que já morreu para as recompensas e vive apenas para a vontade de Deus. Essa é a fé. Não é a minha fé. Não é a minha vontade. É quando a gente morre para a nossa vontade, para viver a dele. Aí a gente vai começar a viver o sobrenatural.
Mas quando eu quero viver do meu jeito, quando eu faço quando eu quero, quando eu vou quando eu quero, quando eu sirvo quando eu quero, ei, irmão, deixa eu ver aqui alguma coisa que é de graça, que a gente só faz quando quer. Pronto. Igreja não é praia, irmão. Você vai quando quer. Fica num lugar que você quer. Não, eu faço quando eu quiser. Eu não tenho vontade, eu não sou obrigado a fazer. Quem está falando de obrigação, irmão? Nós estamos falando de responsabilidades. É diferente. Amém? A minha pergunta é, a sua fidelidade está baseada em promessas cumpridas ou em uma aliança inquebrável com Deus? É isso que você tem que entender. A sua fé, a sua fidelidade, perdão, está baseada em promessas cumpridas, em uma aliança inquebrável com Deus? É isso que você tem que perguntar, ou você tem que responder para você mesmo. Será que a gente tinha essa coragem de falar assim, ó, olha, rei, fica tu sabendo que eu não vou me prostrar diante de ti. Se Deus vier com fogo, está tudo bem. Se Deus não vier e Deus me livrar, está tudo bem do mesmo jeito. Fica tu sabendo, eu não vou me prostrar. É isso. É essa convicção que a igreja brasileira precisa ter. Convicção de quem eu sou em Deus. Ainda que venham as provações, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu esteja numa escassez, ainda que eu passe fome, ainda que eu esteja sozinho, ainda que eu tenha sido abandonado, eu vou continuar firme, Deus. Independente de quem está comigo, se está comigo, se me abandonou, se não me abandonou, se me ajuda, se não me ajuda. Irmão, se eu fosse depender de ajudas, todas as vezes que a gente passa por alguma coisa, a primeira coisa que eu digo, Senhor, é contigo. Às vezes eu vou dormir e digo assim, Senhor, eu não tenho como fazer, eu não tenho como resolver. Senhor, é você, Deus. Só você que consegue fazer isso por mim. Aí Deus pode usar uma pessoa, pode usar quem Ele quiser, irmão. Às vezes são coisas sobrenaturais. Esses dias, eu fiz um curso de corretor com maior dificuldade por causa de tanto tempo. E quando foi essa semana, eu falei para a senhora, rapaz, eu tive um sonho. Eu achei legal, porque ali foi Deus afirmando para mim algumas coisas. Que mesmo em meio às lutas e às dificuldades que eu passo, de um corre-corre para outro, às vezes eu digo assim, mancha, será que isso vale a pena eu continuar fazendo isso? Porque são tantas coisas, não é que não seja lucrativo, é bom, mas é porque são muitas coisas. Quando foi essa semana, eu dormindo, claro, né? Estava sonhando de novo. Eu dormindo, né? Sonhando, né? E aí o que acontece? Eu chegava com uma mulher no banco e falava para o gerente assim, ó, ela está querendo ver um financiamento para comprar uma casa. E aí essa mulher sentava com o gerente e eu ficava aqui numa mesinha com o pastor Fábio do lado, conversando. E a gente conversando e de repente eu viro e vejo a mulher assinando o contrato. Aí eu olhei para o gerente e falei assim, o que é isso aí? Já foi aprovado o contrato dela? Ela disse, não, o dinheiro já está indo para a conta dela, para comprar a casa. Aí eu falei, olha que coisa ligeira. Aí ele se levantou, veio até onde eu estava e falou assim, ó, deu a mão e disse assim, parabéns, você é um excelente corretor, você vai vender muitas casas. Aquilo ali para mim, irmão, foi Deus falando comigo. E eu acordei. Eu falei, é isso. É em meio às dificuldades, é no meio do fogo, a gente vai ser provado. Aí cabe a você desistir ou não. Você ter convicção ou estar só convencido com aquilo. Amém. Vou pular. O fogo faz Cristo se manifestar no meio da fornalha. Daniel 3:25. Veja, 4 homens soltos, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Uau! A manifestação vem, irmão, quando você é fiel. O poder acontece quando você é fiel. Quando você está ali firme, dizendo assim, eu continuo aqui, eu sou firme. Pode estar passando por luta, mas eu vou até o fim. Porque eu sei quem vai estar comigo. Até o final da luta, eu sei quem vai vencer. Amém? O rei Nabucodonosor lançou 3 homens na fornalha, mas enxergou 4.
Este quarto homem é uma teofania, uma manifestação visível do Filho de Deus no Antigo Testamento. É no fogo que a glória de Cristo se revela de forma mais clara. Enquanto muitos temem o fogo, os fiéis descobrem que é nele que experimentamos o Emanuel, o Deus conosco. É nesse meio, irmão, que a gente vê a manifestação do Emanuel, o Deus conosco. É quando você é fiel até o fim, quando você olha mesmo desanimado, como eu estava meio assim, rapaz, eu continuo, não continuo. Aí vem o Senhor e me dá um sonho daquele. Eu entendi, Senhor, é para eu continuar. Eu tenho visto algumas coisas acontecendo nesse meio de corretor, que está acontecendo comigo. Eu disse assim: Deus, isso aqui é o teu favor sobre a minha vida. Algumas coisas que eu tenho ganhado de treinamento, de andar com algumas pessoas que estão lá na frente, que eu sou um bebê, que eu estou engateando ainda no ramo de corretor. E Deus me disse assim, ó, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vou te colocar com esses guru aqui, ó. Vou te colocar com essa fera aqui para você aprender algumas coisas. Eu vejo isso, eu vejo a provisão de Deus. Por quê? Porque mesmo quando eu estava na dificuldade para fazer prova, estudar para fazer prova de matemática, de direito, meu Deus do céu, eu acho que eu vou desistir disso aqui, mas isso aqui não é mais para mim não. Mas o Senhor estava ali até o fim. Amém? O Cristo é fiel, nunca está só. O cristão fiel nunca está só. Amém? Mesmo que todos te abandonem, você nunca vai estar só. O Senhor sempre vai estar contigo. Mesmo que nas dificuldades você possa olhar, como a própria palavra fala de Salmos, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, todavia, nunca te deixarei. Aleluia. Amém. É ficar fiel, irmão, até o fim. Há uma presença invisível que se torna visível na fornalha. Jesus Cristo de Nazaré. Quando de repente eles olham para a fornalha e dizem assim, rapaz, a gente vai ser queimado mesmo. Eu fico imaginando, tá? Rapaz, não é que a gente vai ser queimado mesmo? Rapaz, esse negócio de dizer que não ia negar não deu muito bem não, porque a gente vai ser queimado, caminhando para a fornalha. E quando de repente começa o fogo, e um sopro do céu, que não deixava chegar perto deles. Porque eles que o cabelo nem com cheiro de fumaça de fogo ficou. Eu fico imaginando como é que foi aquilo. Fico pensando, será que Jesus entrou e ficou só assim, para aquele fogo não chegar perto deles? Eu só sei uma coisa, que eles não se queimaram. Imagina, irmão, se eles fizeram aquilo, Deus não faz com a gente hoje. Você está passando por luta e você diz, rapaz, isso não vai acabar nunca. Vai, irmão. Vai. Mas tem um tempo. Pode ser que seja na temperatura 4, 5. Mas foi até 7. Não, aumenta mais um pouquinho. Vai mais, vai. O fogo que foi preparado para a destruição se transforma em um altar de encontro com Cristo. Todas as vezes que nós nos depararmos com algumas situações que formos firmes, pode ter certeza, tu vai se encontrar com Cristo. Amém? E para concluir, o fogo glorifica a Deus e exalta outras pessoas. Amém? Daniel 33, 29. Bota aí, por favor. 3, 29. Pode vir para cá o pessoal do louvor. Portanto, depois que ele viu que aquele fogo não queimou e que ele olhou que já não tinha mais 3, mas agora era 4 lá dentro, e o pessoal dizendo assim, ó, ei, não estão se queimando não aqui. Mas o fogo aumentou. Ei, mas aqui não está queimando ninguém não. Aqui o negócio aqui está, os homens estão tudo pulando aqui dentro. Portanto, aí o rei diz agora assim, ó, portanto, faça um decreto. Ele tinha feito um decreto primeiro para quê? Para adorar os deuses. Aí ele diz assim, ó, depois que ele viu tudo isso, irmão, sabe o que é que ele viu? Os crentes passando pela prova e dando glória a Deus. E passando pela prova e vendo um sorriso.
E dizendo assim, rapaz, esse irmão parece que não está nem passando por dificuldade, que é sorrindo todo tempo, alegre. Como é que pode? Tu fica alegre numa dificuldade. Ainda tem os outros que dizem assim, né? Como é que tu fica alegre numa dificuldade? Oxi, eu estou com o Senhor, Ele vai dar um jeito. Portanto, quando ele olhou, ele disse assim, eu estou vendo ali que tem 4, um com a semelhança do Deus vivo, do Cristo. Peraí, tem alguma coisa errada ali. Portanto, faço um decreto agora, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o quê? O Deus de quem? De Maurício, de Daiane, do pastor Cosmo, do Igor, da Elane, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ele conheceu que aquele Deus era o único Deus que podia fazer algo sobrenatural. E ele disse, rapaz, a partir de agora, passa por 30. Versículo 30. Versículo 30. Depois do 29. Isso. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles estavam lá cativos, irmão. Mas preste atenção. Quem foi que fez agora eles prosperar? Mas vamos lá. Então o rei fez prosperar. Quem foi que fez eles prosperar? O rei, irmão. Como assim? O rei? Porque quando você é fiel, Deus usa quem Ele quer, irmão, para te abençoar. Quando você é fiel, Deus ele pode usar um ímpio, irmão, para te abençoar. Eu faço umas orações meia doidas, eu digo assim, Deus, se tu quiser usar um ímpio, vai chegar um dia e dizer assim, ó, Deus falou comigo. Pode? Pode, irmão. Deus fala com todo mundo. Basta a gente estar com o ouvido atento. Eu digo assim, Deus, se tu quiser usar alguém um dia para dizer assim, olha, Deus mandou eu comprar um carro para você. Se for, eu vou dizer assim, amém, glória a Deus. E Deus ainda mandou dizer para você o seguinte, escolhe o carro que eu vou pagar. Eu digo, rapaz, Deus pode fazer isso? Eu oro, irmão. Quanto é que eu gasto para fazer isso? Eu sou fiel, irmão. Eu tenho que procurar ser fiel em meio ao fogo. Eu tenho em meio nas fornalhas, eu tenho ali lutado também. Mas eu tenho crido em quem eu sirvo. Nós precisamos crer em quem nós estamos servindo. Não é um Deus que a gente vê no domingo, que ele desaparece na segunda-feira, não. É esse mesmo Deus que a gente serve segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É aquele Deus que faz você respirar. Por que ele não pode fazer isso? Por que ele não pode fazer na minha e na sua vida algo diferente? Ah, Deus, mas é difícil. O que é difícil para Deus, irmão? Aumenta 7 vezes aí o fogo para poder eles reagir e dizer que eles vão abrir mão. Não. Ele reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego pela fidelidade deles. Vai ter pessoas que vão reconhecer, irmão, o seu Deus quando você for fiel. Não quando você for infiel. Por quê? Porque tem pessoas, irmão. Tem um filme que eu não lembro o nome, que o dono da empresa até testa aquele cara que é crente. Ele chama o funcionário e diz assim, rapaz, aqui é para receber uma propina. O cara disse, não dá para mim não, isso aqui. Aí o cara diz assim, ó. Aí o cara diz assim, era só isso que eu queria ouvir de você. Ei, irmão, cuidado. Eu acho que é. Cuidado, irmão, sabe por quê? Porque amanhã o Senhor possa te permitir você passar numa fornalha. E a fornalha, os corajosos, né? E a fornalha pode ser só um teste com você. Pastor, mas é difícil. É, irmão. Ou tu acha que quando me ofereceram 6 milhões foi fácil? Eu saí de lá com as pernas assim, rapaz, 6 milhões. Mas é bom servir o Senhor. Porque dentre isso, as pessoas olham e dizem, esse cara é fiel. Esse Deus que esse cara serve, eu quero servir esse Deus também. Porque esse Deus dele é diferente. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé.
Preste atenção. O rei Nabucodonosor, um rei pagão, que mandou acender uma fornalha, termina agora fazendo, sabe o quê? Glorificando a Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso mostra o quê? Que o sofrimento dos justos não é em vão. O sofrimento dos justos não é em vão, irmão. Amém. Ainda que você esteja passando hoje por dificuldades, seja fiel, porque a fidelidade no meio do fogo não vai passar despercebido pelo Senhor, amém? Ainda que você esteja no meio do fogo, a sua fidelidade não vai passar despercebida do Senhor, irmão. Na hora certa, Ele entra na fornalha. Na hora certa, Ele vai para dentro da fornalha e diz, aqui ó. Quando estava aquela tempestade, os discípulos dele estavam lá preocupados, lá vendo pelo meio da tempestade. Quem é esse que até o vento obedece a Ele? Esse é o Jesus que nós servimos, amém? Glória a Deus. A sua dor pode ser testemunho. Preste atenção que isso aqui é forte. A sua dor pode ser o testemunho que vai levar outros a reconhecerem o poder de Deus. A sua dor curada em Deus vai ser o testemunho para muitas outras pessoas serem curadas também. Por isso, fica firme. Fica firme no meio do fogo. Glória a Deus. O fogo que foi preparado para te envergonhar se tornará o altar onde Deus será glorificado pela sua vida. Hoje você pode estar passando vergonha, mas esse mesmo altar está sendo preparado para o nome do Senhor ser glorificado pela minha e pela sua vida. Vamos adorar o Senhor?